Hoje, como a gente está acompanhando desde o começo do programa, né, um dia em destaque para a história do Espírito Santo, para a maior festa religiosa do nosso estado, a terceira maior do país, lembrando, né, em relação a esse volume de pessoas atraído para as comemorações de Festa da Penha, aí a Festa da Penha, né, em ordem, a Círio de Nazaré e Nossa Senhora da Aparecida. E por isso esse destaque então aqui para nossa região hoje sobre essa comemoração que acaba trazendo, né, toda uma discussão em relação a turismo, o turismo religioso, conservação do patrimônio e até conhecer o patrimônio. Muitos capixabas, inclusive, né, é uma data em que eles usam até para conhecer mais, por exemplo, o centro de Vitória, o seu casario, tudo ali que está envolvido em relação à trajetória aí do território capixaba nessa organização a partir da capital Vitória. E para muitos, né, há um projeto, o chamado Visitar Vitória, que é realmente um destaque para se ter mais informações sobre tudo isso. Por isso a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto agora com a ajuda do professor e arquiteto João Said, que está conosco, ele que também coordena o Visitar Vitória. Professor, boa tarde, obrigado por nos atender. Aliás, bom dia, né, aqui na Rádio CBN Vitória na manhã desse sábado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bem, é o hábito, né, de falar tarde, por isso mesmo aqui eu ter boa tarde. Bem, coordenador, é um destaque mesmo, né, falar aí sobre o centro e toda a sua pérola arquitetônica num final de semana em que está tão em voga, né, a nossa frequência mesmo nessa região. Sim, sem sombra de dúvidas. É uma honra e uma oportunidade poder falar sobre o Centro de Vitória com vocês. A gente tem um projeto... pode falar. Pois não. O projeto visitarvitória.com, é um site que é um resultado de um trabalho de extensão desenvolvido por estudantes de arquitetura e urbanismo e de sistemas de informação da Católica de Vitória. Então, nesse site, nós oferecemos informações sobre mais de 150 locais de interesse histórico e turístico do centro da cidade. Quanto? 150? São exatamente Nossa. 158 pontos que nós conseguimos organizar no site, Fábio. Que Para isso, nós recorremos a três importantes fontes de pesquisa. Uma é o projeto Visitar Centro Histórico, da Prefeitura Municipal de Vitória, que foi desenvolvido pelo arquiteto Pedro Canal, nosso coordenador de arquitetura na Católica de Vitória. Os inventários dos bens protegidos no centro da cidade, que também são organizados pela Prefeitura e foram desenvolvidos pela arquiteta Ana Karine Bellini, também professora da Católica de Vitória, e um livro, Patrimônio Cultural do Espírito Santo, da professora Renata Irmani, da UF. Publicado pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Então, o que nós fizemos foi compilar as informações disponíveis nesse material para disponibilizá-las de uma maneira simples e acessível ao público em geral, através do site visitarvitória.com. Que ótimo, professor. Bem, a gente tem destaques, né? Palácio Anchieta, Catedral, Teatro Carlos Gomes, né? O próprio Sesc Glória, Centro Cultural, que é uma referência arquitetônica da região. E eles são, assim, a gente poderia chamar dessas referências. Mas quando a gente observa, né, nesse compilado, há muito mais, muito mesmo, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Esses são os pontos principais e os mais conhecidos de todos os capixabas. Mas, além deles, existem dezenas de palácios, palacetes, sobrados, edifícios comerciais, edifícios residenciais, ruas, praças, escadarias, que também compõem esse patrimônio e que tem um valor histórico por si só, mas que tem uma relevância ainda maior se forem tomados pelo seu conjunto. Então, acredito que um mérito do site, Fábio, é esse. É reunir num só lugar informação sobre tantos pontos de interesse histórico. É aquela história, né? O conjunto é maior do que a soma das partes. Com certeza. Agora, o que despertou mais a atenção de vocês ao fazer esse levantamento, né? Essa junção de informações, professor? Algo que realmente, assim, tá lá, tá colocado, mas nem todo mundo tem a mesma observância como vocês tiveram ao reunir esse material. Pois não, eu sou arquiteto, mas eu não sou de Vitória, eu vim do Rio de Janeiro há 5 anos atrás. Então eu sempre me deparei com os lugares do centro, com edifícios antigos, praças, ruas, e ficava me perguntando um pouco sobre a história daquele lugar. Então percebi que existe esse material nas fontes especializadas, e ao organizá-lo, identifiquei a relação entre as partes. Eu acho que essa é a maior riqueza do centro de Vitória, é essa mistura. A gente tem na Cidade Alta o traçado da cidade colonial, as ruas estreitas, sinuosas, construídas pelos escravos ao gosto português.
E temos na parte baixa a cidade moderna, né, no eixo aterrado, seja no entorno do Parque Moscoso, com seus palacetes, a Avenida Jerônimo Monteiro, com seus grandes edifícios. Então, o que mais me chama a atenção aqui em Vitória é essa mistura de diferentes épocas, diferentes estilos, que eu entendo que, de certo modo, é também um retrato da cultura capixaba e brasileira, né? A gente tem espaços de mata virgem preservada no centro de Vitória, temos a Baía de Vitória, a Vista do Penedo, que nos remete aos povos nativos, aos indígenas. Temos ainda patrimônio cultural, colonial, construído pelos escravos, temos o Convento de São Francisco, a Capela de Santa Luzia, temos ainda as fundações do Colégio dos Jesuítas, que, para quem não sabe, ficou embaixo do Palácio Anchieta, enquanto embaixo da Catedral Metropolitana ficou a Igreja Matriz. Então é uma pena que há algum tempo atrás nós mudávamos a arquitetura da cidade como quem muda de roupa, ao gosto da moda. Assim, poucos edifícios coloniais ficaram de pé. Mas, por outro lado, hoje nós temos essa riqueza que é uma mistura de várias épocas, de vários estilos, de modo que passear pelo Centro Histórico de Vitória é conhecer diversas épocas, diversos períodos que integram, que compõem a cultura capixaba. Com certeza. Lembrando que ele está conversando conosco, né, o professor João Said, arquiteto, também coordenador do projeto Visitar Vitória. E você me lembrou um ponto, né, tão importante, professor, que também é muito pouco frequentado, né? A parte da divulgação, a gente teria uma outra conversa, porque que não chegamos a um ponto de uma divulgação tão grande. Mas ali, a frequência, por exemplo, entre a Catedral e a Praça Costa Pereira, onde tem a escadaria São Diogo, se eu não me engano, ali é onde estão os casarios mais antigos de Vitória, que acabam sendo os mais antigos do Espírito Santo inteiro, né? E é uma carinha pela referência que se tem, né, em volume, é uma pequena cara de Ouro Preto, que a gente poderia fazer uma relação para se ter também a importância daquela arquitetura, né? Bem no meio da nossa cidade, mas tão pouco frequentado. Perfeito. Em geral, o que restou do colonial foram as igrejas, né? A exceção são essas duas casinhas atrás da Catedral Metropolitana que você mencionou, uma das quais é a sede do IFAM hoje, e foi onde morou o presidente da província, Muniz Freire. Então, olhando para essas duas casinhas, nós podemos ter uma ideia do que era a cidade colonial, do que foi Vitória durante quase 400 anos. A própria escadaria São Diogo, Fábio, ela era uma fortaleza que protegia a cidade dos invasores que chegavam pela água. Isso mesmo, porque a Praça Costa Pereira é uma região de aterro. Então a escadaria, antes, quando era um forte, dava direto na água. Também é interessante que ao lado dessa escadaria, aproveitando, se você me permite, claro, existe um edifício que é pouco notado na paisagem, que é o Antenor Guimarães. Ele foi o primeiro prédio de apartamentos de Vitória e o primeiro edifício residencial a ter um elevador. Ele está encostadinho ali na São Diogo, é um edifício Art Deco da primeira metade do século XX, que é um dos pontos pouco percebidos, pouco conhecidos do capixaba, mas que fazem parte da nossa história. Ele também trouxe essa tipologia de pessoas morando em cima com lojas embaixo. Hoje em dia nós temos, né, tão disseminada na nossa sociedade. Quando, né, esse centro, né, esse centro econômico que o próprio centro reunia, né, nessa região em Vitória, é que ia trazendo, né, essas novidades, essas novas leituras, as novas tendências da arquitetura e juntando com o antigo, o então moderno, mas que hoje já passa a ter uma outra leitura também, né, professor? Acaba sendo uma relíquia, né, essa observação arquitetônica dessa área, com tudo que veio, o Quarterro, depois com os outros prédios mais novos, justamente na parte que foi aterrada, e já pega ali mais a esplanada capixaba, ou seja, é um passeio com tantas referências numa área pequena. Perfeito, é uma grande concentração de referências. Na própria Avenida Jerônimo Monteiro, nós temos vários sobrados, diversos edifícios protegidos, e um dos pontos também que me chama muita atenção, Fábio, desde que eu cheguei em Vitória, é o Castelinho. É uma casa, um quintal enorme, na Avenida Jerônimo Monteiro. Logo que nós entramos na avenida, ele está à nossa direita, um pouco depois da Casa Porto. Depois da antiga sede do Sebrae ali, né? Ele está, infelizmente, em ruínas, ele está se degradando muito rapidamente. Mas é um edifício que, na época que foi construído, era considerado moderno, porque ele remetia a uma outra época, um outro período, no estilo que a gente chama de arquitetura eclética. Então, ele faz uma analogia com a arquitetura medieval europeia. Então, tem torres, tem telhas de madeira, tem tijolos aparentes,
E esse é um estilo também pitoresco, no sentido que o arquiteto queria remeter às pinturas, aos quadros. O arquiteto desse edifício, do Castelinho, foi o Paulo Motta, o mesmo que desenhou, por exemplo, o Parque Moscoso, o paisagista do Parque Moscoso, que também tem esse estilo pitoresco. Então, nessa época que a cidade se desenvolvia muito rapidamente, o gosto das pessoas tendia ao passado. É uma espécie de romantismo na arquitetura e no urbanismo. Então, no Parque Moscoso nós temos grutas, cascatas, pontes artificiais. E daí, inclusive, vem esse termo que nós conhecemos de cascateiro. Quando nós chamamos alguém de cascateiro, mentiroso, é porque eram esses construtores, operários que faziam essas pontes, como a do Parque Moscoso, que parece que são de madeira, mas quando nós tocamos, nós vemos que são de concreto. É verdade. E o próprio Parque Moscoso também é um reflexo dessa cidade misturada. Né, ele foi se transformando. Hoje nós temos a Concha Acústica, também é uma joia arquitetônica moderna, protegida pelo patrimônio histórico. Temos a escola Ernestina Pessoa. E recentemente eu descobri, através desse projeto, que já houve inclusive um leão dentro do Parque Moscoso, até 83. Um leão? Um leão, sim, ficava um leão lá, e eu imagino as pessoas na cidade ouvindo, né, o rugido do leão. Em volta do Parque Moscoso também há diversos palacetes, residências com grande valor que pertenciam na época à aristocracia da sociedade capixaba. Sim. Andar por ali também é um passeio na história. Então nós temos o Parque Moscoso, Jerônimo Monteiro, a Costa Pereira, Cidade Alta, diversos lugares muito interessantes de serem visitados. Que ótimo. E para isso eu convido os ouvintes a utilizarem o nosso aplicativo, na verdade o nosso site, né? É www.visitarvitoria.com. O site pode ser utilizado de 3 maneiras diferentes. A pessoa pode abrir no celular ou no computador e vai ver um mapa do centro histórico com vários ícones. Clicando sobre esses ícones, ela vai ter a informação desses lugares. Ela pode ainda jogar o bonequinho amarelo, que fica no canto inferior da tela, e vai ativar o modo Street View. Só que sobre os edifícios desse modo Street View, ela vai ver os ícones dos pontos de interesse. Então ela pode passear virtualmente pela cidade e, ao clicar sobre o edifício, tem informações sobre esse ponto. Mas o terceiro modo de utilizar o site, e que eu considero mais interessante, que foi o nosso objetivo principal, é para aqueles que estão já no Centro Histórico de Vitória. Então, usando o celular, o visitante consegue ver a sua localização no mapa e os pontos de interesse histórico do entorno. Assim, os romeiros, os visitantes, os trabalhadores do Centro de Vitória, ao se preparar com uma edificação, uma praça, uma rua que tenha curiosidade, podem acessar o visitarvitoria.com e verão ali a sua localização com as informações sobre os pontos de interesse do entorno. Na hora, isso mesmo. Por isso que eu estava falando, né, durante esses últimos dias, aproveita para ir hoje ao centro, né, vai ter uma movimentação intensa, você vai até com mais calma, saindo um pouco mais cedo, sem ficar preso no trânsito, vai poder observar tudo isso que a gente até está falando agora, com a ajuda até da tecnologia, que é muito importante. Tinha uma coisa que eu estava aqui pensando, professor, durante a sua palavra, né? Como que tem coisas que mudaram tanto e hoje a gente não observa por que são assim, né? Você falou do Castelinho, que fica ali na Capixaba, né? Depois da antiga sede do Sebrae, as pessoas podem observá-lo, né? E há alguns registros fotográficos, porque houve essa construção, se eu não me engano, antes do aterro da Jerônimo Monteiro, que hoje a gente chama de Jerônimo Monteiro ali, e até a beira-mar. Ou seja, esse castelinho ele era de frente para o mar, porque ele fica em cima de uma pedra ali, né? E para acessá-lo era uma escadaria que ela mais ou menos existe hoje ali, pelo menos na localização, logo do lado. Só que ela está entre 2 prédios e as pessoas não observam tanto, né? E o acesso a esse castelinho é por aquela rua de cima, que dá na escola Gomes Cardim, que a gente vê descendo ali do... Isso. Que a gente vê descendo da curva do Saldanha, essa escola... E ela emenda com a rua do Rosário, que também a igreja do Rosário dava só para o mar, né? Era de frente para o mar a igreja. Essa escadaria que a gente vê hoje ali na Rua do Rosário caía direto na Baía de Vitória. Ou seja, né, é uma região tão histórica que nos remete a esse passado considerado até recente, né? Sim, e que é um privilégio para nós termos esse patrimônio ao nosso alcance, né? Muitas pessoas transitam por ali todos os dias e não percebem essa riqueza. Então a nossa proposta é essa, disseminar o valor do centro histórico, porque afinal as pessoas preservam só aquilo que conhecem. E não é a proteção por si só da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal que vai fazer esse patrimônio ser valorizado.
prova disso é que alguns edifícios protegidos, infelizmente, estão em ruínas. Existem outras cidades do mundo, como Paris, onde a maioria dos edifícios não são protegidos, entretanto, continuam de pé, muito bem cuidados, atraindo turistas, visitantes, porque a população conhece, valoriza o seu patrimônio. Isso. Então é interessante que as pessoas como você conheçam o Centro de Vitória, como você demonstrou agora, que sabe muita coisa, talvez até, em alguns pontos, possa até me ensinar algumas coisas. A gente vai absorvendo tanto, né, frequentando, inclusive, né, porque, igual você falou, o Parque Moscoso tinha um leão. Na época, né, pelo menos quando eu era pequeno, não tinha esse leão, mas tinha animais que se a gente chamasse hoje de um mini zoo, um mini zoológico no Parque Moscoso. Então era uma frequência da época, né, que hoje não se reproduz para as mesmas pessoas dos jovens, dos adolescentes, da mesma época que foi a minha, né, ou de vários outros. Porque justamente há mutações na cidade, né, o ambiente urbano ganha outra maneira de frequentá-lo, né, inclusive. Que bom que pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais nessa fase, mas é claro que da contemporaneidade, né, da geração mesmo. Claro que também é importante. A cidade, ela é dinâmica, a gente não quer congelar a cidade. Mas quem tem que decidir sobre esse dinamismo, sobre essa renovação, é justamente o conjunto da sociedade. Então, quanto mais as pessoas estudarem, conhecerem, mais a gente vai estar seguro para poder dirigir essas mudanças, essas transformações do Centro de Vitória. Justo, isso aí.